Bom dia, empreendedor, aqui é o Érico Rocha e nesse episódio eu vou falar sobre indicadores de interesse. O que são indicadores de interesse numa compra, numa campanha? E por que você tem que ficar ligado nesses indicadores? É o seguinte, quando você vai fazer uma oferta e você quiser aumentar a probabilidade de ter muitos sims naquela oferta, você tem que fazer ela no timing certo. Timing é tudo, é muito importante o timing certo. É como se fosse, sei lá, pilotar um avião. Quando você pilota um avião, você tem que aterrissar aquele avião no timing certo, quando as condições climáticas, as condições de temperatura e pressão estão ideais. Porque se você simplesmente escolher aterrissar aquele avião quando tiver muita névoa, quando a pista estiver congelada, no momento eu tô aqui em Helsinki, olha só, a pista congela aqui, não que eu mostrar isso vai fazer alguma relevância para isso, mas eu realmente estou aqui, por isso que eu estou falando isso, congela, tem gelo, e o fato é o seguinte, se você escolher aterrissar isso na hora errada, sua chance de sucesso vai ser menor. E aí o que acontece? Se você consegue entender quais são esses indicadores de interesse no avião, sei lá, se está limpo, se a temperatura está legal, se não tem vento para lá e para cá. Uma vez eu fui descer numa ilha que chama Mykonos, na Grécia. Rapaz, eu tive muito medo, porque rolou um vento lateral e começou a mexer aquilo, enfim. E o fato é que o cara foi descer e subiu, depois foi descer e subiu, e aí depois quando ele desceu quando tinha a condição ideal. E numa campanha ideal, e se você aprende a ter faro aguçado, para saber esses indicadores de interesse, você vai fazer a oferta quando ela é certeira. No processo de sedução é mais ou menos assim, se você quiser pedir para uma pessoa casar com você e fizer a oferta muito antes, a sua chance de ter sim é menor. Se você fizer ela muito depois, a sua chance de ter sim é menor também. Logo, existe um time certo. E no marketing digital, no empreendedorismo digital, existem indicadores de interesse que vão indicar para você que a hora está ideal para fazer essa oferta. E eu vou falar aqui de 4 indicadores. E os 4 indicadores é o seguinte, quando você está prestes a fazer a oferta, você está lá no seu avião, você vai aterrissar o seu avião, você não aterrissou, a galera está sacando que você vai aterrissar, mas não aterrissou, qual que é o primeiro indicador de interesse que você vai ter? Esse é um indicador de interesse light, é o primeiro que você tem que ver. Pessoas comentando aquela oferta. Então, se você tem um vídeo ou um pré-lançamento, você tem que ver comentários. Agora, qualquer comentário, não. Você tem que ver uma certa massa comentando. Pessoas que estão comentando estão engajadas, estão interessadas, estão participando. Então você tem que ter uma massa, ver uma massa. Érico, qual o número de comentários ideais? Depende da oferta, depende do que você está falando no vídeo, não dá para comparar. Uma coisa sem saber seria uma atitude quase burra minha, tentar te falar exatamente, mas eu posso falar nas minhas campanhas. Quando eu faço uma oferta nas minhas campanhas, eu estou sacando que uma quantidade de comentários ideal é 10%. Isso é, 1 em cada 10 pessoas que estão vendo meus vídeos estão comentando. Isso me indica, isso me dá um senso, é um indicador de interesse que me dá um senso. Não me dá certeza da compra dessas pessoas, mas me dá um senso que o avião está caminhando para um bom pouso. Um segundo indicador de interesse é curtidas. Agora, uma curtida para mim é um indicador mais light do que um comentário. Então o cara curtir, porque as pessoas, é muito fácil curtir, né? O cara vai lá e bum, curte, tá tudo bem, tá tudo bem. Comentário, ela tem que pensar, ela tem que engajar, tá joia? Então o segundo interesse, eu diria que o primeiro seria uma curtida, o segundo seria um comentário e o terceiro seria a qualidade dos comentários. Já aí na qualidade dos comentários eu não tenho uma porcentagem, mas eu tenho alguns comentários que eu gosto de ver ali nas minhas campanhas. E um dos comentários que é mais legal você procurar filtrar para saber se a sua oferta está chegando no momento de aterrissagem muito bom é quando o cara comenta um problema futuro que ele vai ter ao adquirir o seu produto. Como assim? Comentários de problema futuro são indicadores de interesses fortíssimos. Grande massas de problemas futuros são indicadores de interesse fortíssimos. Por exemplo, Érico, o que seria um indicador de interesse de um comentário de um problema futuro? Eu gosto de ver isso muito nos meus lançamentos. Por exemplo, quando a pessoa fala o seguinte, Érico, um dos meus produtos é a fórmula de lançamento, você deve saber que eu faço um workshop da fórmula de lançamento 2 vezes por ano, aqui embaixo você deve ter algumas informações sobre como você pode participar desse workshop, mas eu gosto de ver ali, ele fala o seguinte, Érico, o quanto de imposto eu tenho que pagar
como um empreendedor digital. Quanto de imposto eu tenho que pagar para um empreendedor digital? Veja bem, se o meu curso, a Fórmula de Lançamento, ensina você a ser um empreendedor digital, certo? E a pessoa está perguntando, mas ele não ensina que tipo de imposto você tem que pagar, isso aí é, sei lá, com contadores, aquela coisa toda. Mas se ele está perguntando, olha que louco, o quanto de imposto eu tenho que pagar como empreendedor digital, ele já assumiu que ele vai se tornar, então, um empreendedor digital. Logo ele está comentando sobre um problema futuro que ele vai ter ao adquirir o meu produto. Então, inconscientemente, ele está considerando fortemente adquirir o meu produto. Inconscientemente, ele está fazendo problemas. Ah, Érico, e um outro produto? Por exemplo, se o seu produto é de sedução, de como você seduzir mulheres, eu não sei ao certo, enfim, tem vários produtos, de como você atrair mulheres. Algumas pessoas estão atraindo mulheres porque estão naquela fase da vida que quer namorar bastante, outras pessoas estão querendo encontrar o parceiro, enfim. Mas se o produto é sobre como seduzir mulheres, por exemplo, né? Ou seduzir homens, né? Tem também produtos de seduzir homens também, como conquistar homens e tal, manter o seu homem. Aí a grande sacada é que pode ser o seguinte: ah, cara, como eu mantenho... Olha só, ele pergunta, mas espera aí, depois de escutar essas táticas e seduzir a menina, ia fazer ela super interessada em mim, como é que eu mantenho a relação depois? Olha que louco, esse é um problema futuro que ele vai ter quando ele atingir aquilo que seu produto comete. Então assim, você tem que estar ligado. E se você está fazendo um pré-lançamento, pré-lançamento de um produto, isso é mencionando aquela coisa, e você não está vendo esses indicadores que eu gosto de ver, quer dizer que vai dar errado? Não necessariamente, mas é do mesmo jeito que se o cara quiser pousar o avião e estiver meio nublado, quer dizer que vai todo mundo morrer? Não necessariamente, mas idealmente você tem que procurar orquestrar as condições ideais de temperatura e pressão, e uma delas é essa. Então, que você deve olhar, dizer, o que será que está faltando no meu lançamento, na minha proposta, na minha proposta de valor para gerar isso. O que será que está faltando? Será que eu posso colocar? Será que eu posso mudar o custo do avião? Será que eu devo dar mais uma voltinha para ele? Será que eu devo pousar numa outra pista? Então, constantemente na engenharia de lançamento, na engenharia de oferta, é isso que você tem que estar procurando. E então assim, indicações de problemas futuros. Liga o radar para esse indicador de interesse. Se você tiver muita gente falando disso, opa, tá na hora de aterrissar. O timing tá agora, aterriza antes que fique nublado de novo. E a última coisa é uma das coisas muito importantes. É o seguinte: comentários, e aí a gente já vai de qualidade, perguntando o preço do seu produto. E de repente esse vai ser um vídeo de uma outra sacada. Por que eu não falo o preço do meu produto logo de cara? Logo de cara. E de repente é isso, mas o fato é o seguinte: eu vou gravar isso numa outra sacada, de repente a próxima sacada aqui mesmo que eu vou gravar, porque eu acho que essa merece um pouco mais de argumentação. Isso vai levar um pouco mais de tempo para argumentar para você. Mas é o seguinte: quando você não fala o preço e quando a pessoa te pergunta o preço, isso é um indicador incrível de interesse. E você usa aquilo, quando tem muitas pessoas perguntando o preço, você usa aquilo para entender como aterriza o seu avião. É muito louco isso. Ele usa isso para entender como você... Assim, indicadores de interesse fortíssimos. Por exemplo, no processo de sedução, se você vai fazer um processo de sedução e você está numa conversa com alguém, um dos maiores indicadores de interesse que ele pode falar é perguntar sobre o namorado dela. Você e o seu namorado não vem? Então, quando ele está perguntando isso, ele quer saber se a pessoa tem um namorado ou namorada, alguma coisa assim. Esse é um indicador de interesse fortíssimo. Se a pessoa está perguntando isso ou tem a intenção ideal de perguntar isso, quer dizer que ela está muito interessada. Quer dizer que ela vai comprar? Não necessariamente, mas quer dizer que ela está muito interessada. E o fato é o seguinte: quando você não fala o preço, você tem a chance de saber esse indicador de interesse. É muito interessante, quer dizer que já tem valor suficiente. A maioria das pessoas não chegam numa relação de sedução já chegando assim no bar e falando assim: meu, você tem namorado? Não, beleza, não tem, agora eu vou falar com você. Geralmente elas não chegam assim, elas vão procurar primeiro ver se eu estou interessado ou interessada naquela proposta, naquele cara, naquela coisa que está acontecendo, para depois sacar e fazer outras perguntas. Então, o indicador de preço é um indicador muito importante. Um dos motivos de eu não falar o preço nos meus lançamentos é ter a chance de observar esse indicador, é ter a chance de ter a percepção se eu criei o valor bastante. Então, simplesmente isso. E é ter a chance de entender se é a hora ou não de aterrissar num lançamento, principalmente no primeiro lançamento onde ninguém sabe o preço. Eu quero ver isso nos comentários. E se eu não estiver vendo isso nos comentários,
Isso é um indicador para mim no meu dashboard ali de piloto, de orquestrador daquele lançamento, que aquele lançamento não está sendo tão bem orquestrado quanto poderia. E essa é a sacada, saque os indicadores de interesse, comece a colecionar e faça uma dica que eu aprendi com o Bruno Romano, cara. Bruno Romano é esse cara aqui, ó. Muito legal estar aqui, meu nome é Bruno Romano. Ele é um stand-up e eu falei, cara, me dá umas dicas de stand-up. Ele falou assim, cara, você sempre tenta as coisas, mas o mais importante disso tudo é tudo que funcionar, você anota. Quando você tiver uma ideia, você anota e tudo que funcionar, você anota. Porque você vai fazer mais do que funciona e menos do que não funciona. Com esses indicadores de interesse é muito importante. Crie aqui no seu celular uma listinha de indicadores de interesse e toda vez que você tiver uma ideia de um indicador de interesse que realmente funciona para o seu mercado, sei lá, meu mercado é perguntar o preço, no mercado do Eduardo Santorini é perguntar se a pessoa tem um namorado ou não, mas assim, cada mercado de cartonagem vai ser diferente, mercado disso vai ser diferente, então você vai criando as suas listinhas de indicadores de interesse. Lembra? Cria uma listinha sempre das objeções, eu falo disso em alguns outros vídeos, listinha de objeções, listinha de indicadores de interesse, tudo isso vai aumentar a sua capacidade de fazer uma oferta irresistível, de criar uma engenharia de oferta que você pode lançar e ter mais resultado. Essa é a sacada de hoje, um grande abraço. Se você quiser aprimorar nesse lance de oferta, de receber sim, um monte de sim, tem esse book aqui, ó. E aqui tem 28 técnicas para você aumentar a probabilidade de receber um sim. Algumas dessas técnicas que eu falo aqui estão lá, outras não, mas mais importante é que se você quiser ir um passo à frente, baixa esse e-book em algum lugar aqui e eu te vejo no próximo episódio. Eu tô precisando de uma dose de cafeína, não tô precisando. Cafezinho, quanto tá custando aqui o cafezinho Real 5? O expresso tá €1,5. Érico, por que você tarda muito a falar o preço de uma oferta que você está oferecendo? Às vezes as pessoas já estão querendo comprar, mas não sabem o preço. Por que você tarda muito? Isso é uma engenharia que tende a funcionar.